Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a essa live de terça-feira, das 19 horas, onde eu respondo as perguntas dos meus clientes ou da minha audiência, quando eu recebo pelo direct, pelo Messenger ou pelo Stories. E em algumas lives eu trago temas, como hoje. Hoje nós vamos falar de um tema. E o tema de hoje é algo que muitos empreendedores digitais comentam entre si, trocam informações e que é muito pouco divulgado quando eles estão dentro da situação que eu vou falar, e não são só os empreendedores digitais, é qualquer empresário. E, na realidade, qualquer pessoa pode passar por isso. É muito usado no meio digital a palavra burnout, que é a palavra em inglês para esgotamento. Então, muito bem. Quando é que o empresário entra num processo de esgotamento? Geralmente, ele só se coloca num processo de esgotamento quando o corpo para, tudo para. O emocional não consegue mais dar o suporte e o corpo simplesmente para de funcionar de alguma forma. Os sintomas que nós apresentamos emocionais, eles são apenas a consequência de uma realidade vivida antes, e os nossos sintomas de corpo vêm depois do emocional. Então, o famoso burnout, esgotamento, ele começa a dar sinais, geralmente, meses antes da pessoa ficar totalmente impedida de trabalhar, de produzir, de raciocinar, de se relacionar. Então, meses antes, existe um aviso da mente, do corpo, das emoções. E o que mais acontece é que nesse processo de esgotamento, nós não conseguimos dar a atenção necessária para os sintomas que estão aparecendo pelo processo de autoexigência, pelo processo de necessidade de cumprir a agenda, pelo processo de acreditar que não tem como olhar para aquilo. Geralmente a gente subestima esses sintomas e o esgotamento chega. Ele simplesmente se coloca. Então, viver situações inesperadas, ter que se adaptar a situações que a gente não esperava viver, causam esgotamento. Então, nesse período que a gente está vivendo agora do mundo, vocês vão começar a observar que os esgotamentos, os burnouts, as situações emocionais que vão tomar conta da pessoa e ela vai ter que se retirar, ou da vida pessoal ou da vida profissional. Retirar, que eu digo, é se recolher e se cuidar, é ir por um tratamento. Vocês vão começar a perceber isso acontecer agora em finais de julho e agosto. Porque março, abril, maio e junho, tem 4 meses que nós estamos experimentando uma realidade totalmente inesperada. Totalmente fora da normalidade, a qual nós fomos impostos a viver. A maioria dos seres humanos não tem recurso consciente
para enfrentar. Ou seja, fica na inconsciência, porque recurso a gente tem. Mas a pessoa não tem consciência de que tem recurso para passar por períodos deste tipo. Então, muitos esgotamentos de empresários, empreendedores, profissionais e de pessoas, como indivíduos, vão começar a acontecer mais corriqueiramente, em maior quantidade, do final de julho, setembro. Por que isso? Porque de abril para cá é que nós começamos a sentir toda essa pressão coletiva. Foi quando a gente começou a perceber que a realidade que a gente estava vivendo não iria se sustentar, ou seja, aquilo que havia em fevereiro não existia mais em abril. Mas o que não existia? A nossa mobilidade, os negócios fluindo ruins ou bons, o que a gente chama de normalidade. E todos nós tivemos que buscar recursos para passar por este período e continuamos passando. Só que isso exigiu muito de nós, exige muito de nós. Esse período agora, eu não posso deixar de pegá-lo como exemplo, porque seria até ingênuo da minha parte não falar dele. Mas isso pode acontecer independente de situações como a gente está vivendo, porque essa situação agora é coletiva. Mas existem esgotamentos emocionais que se transformam em esgotamentos físicos em situações individuais, em situações em que a pessoa está passando por algo que independe do externo, que diz respeito só à situação dela, mas que leva ela para um esgotamento. Então, eu falei desse contexto do que a gente está vivendo, porque pode ser que você, a partir de agora, se você ficar bem atento, bem observador, provavelmente você vai ouvir falar de alguém que teve um esgotamento, tanto quanto a gente tem escutado falar da própria Covid. Não que vai ser na mesma proporção, não estou aqui para fazer terror, acho isso horrível. Mas é uma consequência natural de uma exigência emocional que nós estamos vivendo a nível coletivo. Mas isso acontece independente de situações, porque vocês já ouviram falar de esgotamento desde sempre, né, não? Então, essa situação agora só intensificou processos. Por que o esgotamento acontece? Porque a gente não ouve o corpo, porque a gente subestima as emoções. Geralmente, um caminho que chega no esgotamento, ele começa muito sorrateiramente com o primeiro sintoma que a gente sempre vê é mudança de humor. A pessoa começa a apresentar mudança de humor. Então, essa mudança de humor, ela começa a acontecer muito insistentemente. Você começa a perceber que você não controla, que você se irrita facilmente, porque a gente tem uma tendência a mudar muito mais do bom humor para o mau humor do que do mau humor para o bom humor. Quando a gente chega no mau humor, dificilmente a gente sai. A gente sai porque a gente fica tão cansado daquilo que você se esgota.
daquele mau humor, você precisa sair do trabalho, você precisa parar de pensar, você precisa deitar e dormir, porque você não aguenta mais o seu próprio mau humor. Mas um dos primeiros sintomas é essa mudança de humor de uma hora para outra, né? Muito falado, né? Aquela expressão de lua, a pessoa fica de lua. Então acorda bem, só que isso quem tem que observar é você, não é crítica do outro, né? Porque muitas vezes a pessoa enxerga na gente, a gente está com uma questão, com um problema, mas aquilo é passageiro, você está resolvendo e você não está muito de bom humor naquele dia. Mas você tem que perceber, isso começa a incomodar você. Eu estou bem, de repente, quando eu percebo, eu estou mal, eu estou irritada, eu estou sem paciência, a paciência some muito. Então, é um dos primeiros sintomas que a gente vê. Depois, um segundo sintoma muito comum, caminhando para o esgotamento, é um sentimento de desânimo, que beira a tristeza. Então, você fica desanimado, você já está com aquele mau humor, né? Com o humor variando, porque eles vão se reunindo, não é uma dança de sintomas, infelizmente não. O esgotamento é porque começa a reunir vários sintomas e o corpo e as emoções, o emocional e o corpo não aguentam isso. Então, um segundo sintoma muito comum é esse desânimo. Você fica assim sem energia, você fala, nossa, mais esse problema, mais isso, isso não vai ter solução. Isso aqui não tem jeito. Ou então, você tem uma tarefa simples, corriqueira, diária, e aquilo vira um problema, um peso. Eu tenho que fazer financeiro. Eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que falar com o meu fornecedor. Eu preciso postar. Eu preciso resolver meus anúncios no Facebook. Isso tudo é parte do dia a dia de um empresário, de um empreendedor digital. Mas você fica desanimado. Essa coisa não vai para frente. E não é a realidade. É assim, é um desânimo que não tem a ver com a realidade. Então, o seu humor já mudou, você ainda está naquela variação de humor, e aí você fica nesse desânimo. E esse desânimo, ele vai caminhando para uma tristeza, sabe? Tristeza mesmo, você vai ficando triste com a situação. Você vai perdendo o brilho, porque aquilo começa a ficar num nível de complexidade que você não encontra saída. Então, contribui para a sua irritação, mas aí você se sente sem saída. Então, esse segundo sintoma, ele aparece. O terceiro sintoma, que geralmente vem depois, é a ansiedade. Picos de ansiedade. Você perde o ar, você fica numa sensação de que as coisas não vão dar certo, que vai dar errado, que vai dar ruim. Então, assim, isso é pico de ansiedade. E você tem que entender que esses 3 sintomas, eles vão passeando durante os dias. Tem dia que junta tudo. Se você já está caminhando para um esgotamento, juntam todos. Mas tem dia, assim, não é todos os dias. Porque eu estou falando que durante alguns meses isso vai se apresentando. Então, tem dias bons no meio disso. Dias bons, assim, que passam, você não lembra, você esquece. E esse é o perigo. Porque aí, quando passam 2 dias razoáveis, passou o final de semana, descansou, e aí quando volta, você não quer olhar, você pensa, mas não é possível que eu estou irritada de novo, mas não é possível que desânimo. Você não tem atenção e a consciência, uma pessoa consciente, que vocês já devem ter ouvido falar muito disso.
que existem pessoas inconscientes que estão adormecidas na sua consciência e pessoas conscientes. Isso não é, assim, algo fora do comum, extraordinário. Você precisa ir para a Índia, ficar no ashram 3 meses meditando para você se tornar uma pessoa consciente. Não, nada disso. Até porque nós do Ocidente não temos uma cultura nem estrutura, talvez, para ficar 3 meses no ashram meditando. Alguns têm. E alguns até se forçam a isso. Infelizmente, eu conheço alguns. Muito bem. Não funciona não, tá? Volta do mesmo jeito. Consciência é atenção. Uma pessoa consciente de si mesma é uma pessoa que exercita conhecer-se e tem atenção a tudo que as suas emoções e o seu corpo indicam para ela, contam para ela. É um cuidado especial que você tem com você mesma. Quando você chega nesse lugar, você tem consciência para com as outras pessoas e outras situações. Então, o que leva a gente ao burnout, ao esgotamento? É a inconsciência do que está acontecendo ou uma tentativa de negar que a máquina está pifando, que a máquina está dando indícios que vai ter que parar e ficar estacionada no mecânico para ser revista. E o empresário tem esse péssimo hábito de achar que se ele para, os negócios não vão, os clientes desaparecem, as vendas não acontecem, quem é autônomo, prestador de serviço, se para de trabalhar, é caixa zero. Tudo isso faz com que a gente vai passando por cima desses 3 sintominhas, que é claro que é muito individual, que é claro que cada um tem uma roupagem, é igualzinho o guarda-roupa da gente em casa. Chegar aqui em casa e falar assim, Van, você tem uma blusa de tal cor? Talvez eu tenha. Mas no seu guarda-roupa, a sua blusa daquela cor é totalmente diferente, é um outro modelo. Então, são guarda-roupas. Então, a roupagem que o seu sintoma vai apresentar, você tem que ficar atento. Porque a mudança de humor, tem gente que fica irritado, que é mal educado com outras pessoas, começa a ficar mal educado, ríspido. E isso é para quem não é mal-humorado, porque tem algumas pessoas que são mal-humoradas por natureza. Sei lá, elas estão certas, as outras estão erradas, elas estão erradas, certo? Não existe isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você percebe, o meu dia não está legal, meu dia não está muito normal. Eu estou chegando no final do dia com uma irritação sem tamanho. Aí você se irrita com o barulho que a porta do elevador faz. Não é nem com as pessoas, mas não. As pessoas, coitadas, que estiverem perto já estão levando burdoada há muito tempo. Você se irrita com tudo. Você irrita porque o sinal fechou, você se irrita porque eu tenho que tirar o carro da frente do outro para sair da garagem. Tudo. E aí, o que a gente justifica? É o que eu estou vivendo também, essa situação do jeito que está, os negócios como estão, e pode estar bom, pode estar ruim. Não imaginem, não se enganem, que quando tudo está ruim, você vai se esgotar mais fácil. É claro que uma situação que exige mais de você, que é mais desafiante, você vai despender mais energia para resolvê-la. Tá tudo certo? Mas eu quero dizer para vocês que muitos empresários que estão vivendo excelentes situações de trabalho nas empresas,
excelentes períodos se esgotam. E o mais difícil, sabe, é que esses empresários, essas pessoas que estão em boas situações, a empresa está fluindo, tem muito contrato, está crescendo, muita gente, muita responsabilidade, muita mudança. As pessoas olham e falam assim, está esgotado com o quê? Não tem problema. Tem dinheiro no banco, tem cliente, tem produto vendendo, sabe? Isso é muito julgamento. E aquele empresário que está nesse lugar também pensa assim. Gente, as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou cheia de mimimi. Vão achar que que é isso? Como que eu posso estar desse jeito? Entende? Só que o emocional não escolhe. Você não sabe quais são os gatilhos que você está vivendo que estão provocando esse esgotamento se você não estiver atento. Se você não souber como que você está fazendo. Porque eu vou contar uma coisa. Você topar um novo negócio, você topar um novo contrato, uma nova sociedade, um novo investimento na sua empresa, que vai ajeitar as coisas estruturalmente e estrategicamente, se não estiver alinhado com os seus valores e com o que você quer de verdade, vai te causar um esgotamento emocional. Porque tudo que vem a mais é como você no trabalho, para quem é profissional que está no trabalho, aceitar um desafio que você reconhece que precisaria de 2 de você para cumprir aquela meta X que o seu chefe chegou, seu líder chegou. Mas você, nossa, isso vai ser muito bom, eu vou ter um aumento, ou eu vou ter um aumento de chefia, vou ganhar outro cargo. Cuidado com isso. Isso acontece também com quem está na vida profissional. Os empresários passam por isso com mais facilidade, porque eles estão sempre buscando negócios. Se não está alinhado com o que você quer, se você não tem atenção, se você não tem o foco no que exatamente você quer fazer do seu negócio, isso vai te causar um esgotamento. Então, não tem coisas boas ou coisas ruins para o emocional. Tem você como um ser. Tem você como um ser humano que precisa ter atenção com você mesmo. Consciência é isso. Ser desperto é isso. Você começa com a sua consciência, o despertar, que a gente busca um despertar espiritual, né? Um despertar da consciência cósmica. Isso não acontece se você não começa com atenção no que está acontecendo com você. Até o jeito que você vai no banheiro muda quando a gente está indo para um caminho de esgotamento. O intestino prende, faz uma infecção urinária, o corpo começa a falar com você. Então, esses 3 sintomas, mudança de humor, desânimo muito grande e picos de ansiedade, estão te mostrando que você vai, se você não se olhar, se você não se cuidar, se você não tomar uma providência, você vai ter um esgotamento. Esgotamento é freio nos 5 pneus, os 4 mais o step. Puxaram o freio de mão. Quando você percebe, você está completamente sem ação, porque é muito complicado um processo de esgotamento. O empresário, o profissional, ele perde o raciocínio, ele não consegue trabalhar, ele não consegue produzir, então é muito complicado e expõe muito. Mas assim, 100% dos casos que chegam nisso, não é assim, dormi bem, acordei esgotado. Isso não existe. A vida vai dando sinais para você. O caminho vai dando sinais para você. As suas ações precisam ser avaliadas por você.
O que você está vivendo é consequência das suas escolhas. E aí, se você tem essa atenção, se você sabe como que você funciona e se você respeita como que você funciona, você fica atento. Você começa a atuar de um outro lugar. Quando eu tenho contato com clientes que estão na fase já assim do desânimo, da ansiedade, a primeira coisa que eu falo e que todo mundo ouve e assim 90% despreza, subestima e acha que é abstração. É respiração. Se você conversar com qualquer psicólogo, você conversar com qualquer psiquiatra que trata muito de síndromes, você vai perceber que eles vão dizer para você o seguinte. Por exemplo, a síndrome do pânico, uma pessoa só sai da síndrome do pânico, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar com ela, olho no olho. Você vai respirando com a pessoa, porque a pessoa perde totalmente a respiração. Então, respirar não é frescura. Aprender a usar o mecanismo de respiração como um instrumento de conhecer-se e de parar um pouco toda essa confusão mental que a gente faz quando está empreendendo, porque vida de empresário não é fácil. Então, esse é o primeiro exercício que eu ensino. E todo mundo resiste. A maioria resiste. E o pior e o mais triste é que desta maioria, a minoria que topa, a maioria da minoria faz 2, 3 dias e não continua. Quando você começa a exercitar a respiração, você começa a ficar mais atento ao que acontece no seu corpo. E aí, eu sempre falo assim, olha, será que todo mundo está errado e você está certo? Que não precisa respirar? Que não precisa aprender técnica de respiração? Porque técnica de respiração é a coisa mais simples que existe. Então, assim, é tão estranho, né? Quantas pessoas tiram vantagem das respirações, falam com as outras pessoas e as pessoas acham assim, mais uma coisa. Pois é. Aí na hora que você estiver num esgotamento, que é o que a gente está falando hoje, quando você fizer um esgotamento que você não puder mais trabalhar, qualquer profissional sério que te atender da área de terapia vai mandar você respirar. Aí você vai ficar mais puto ainda, porque fala assim, nossa, eu podia ter começado antes. Pois é, podia. Então, quando eu recebo um cliente que está nessa fase do segundo para o terceiro sintoma, que é o segundo sintoma, é o desânimo, quase uma tristeza, e o terceiro sintoma, picos de ansiedade. Porque a mudança de humor, é difícil a pessoa procurar ajuda quando ela está com o primeiro sintoma, que é a mudança de humor. Ela acha que ela está de lua, que é consequência da situação, mas não é. Já é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Mas, então, respiração. Então, tem um exercício muito simples, mas muito simples, de respiração, que eu peço para os meus clientes fazerem, e eu vou falar com vocês aqui nessa live hoje, só que tem uma pegadinha. Esse exercício de respiração tem que ser a primeira coisa que você faz de manhã quando você acorda. Durante o dia, você provavelmente vai repetir esse exercício. É melhor que você repita nas situações, porque quando a pessoa chega com esse tipo de sintoma, um desânimo, uns picos de ansiedade, a gente não fala assim, para de trabalhar, porque tem a situação onde a gente precisa falar para o cliente,
você tem que parar de trabalhar. Você tem que tirar 2 dias, 3 dias. E, infelizmente, se ele for parar num psiquiatra, num médico, o médico vai falar para ele, você tem que parar 1 mês. Porque a gente fala 1 dia, 2 dias, o cara para meio período. O psiquiatra, o médico, outro profissional fala para 1 mês, porque sabe que a criatura vai parar 2 semanas. Porque empresário é bicho complicado. Eu entendo que é difícil parar. Mas diante de um esgotamento emocional, o que você vai fazer? Então, essa respiração é o primeiro exercício que você faz de manhã. Então, como que é esse exercício? Vou explicar, vou ensinar para quem interessar aqui. Né? Essa live vai ficar aqui postada, até bom, depois as pessoas assistem. Então, veja só, você vai imaginar um círculo. Um círculo, você vai imaginar um círculo. E aí você vai dividir ele assim, em quadrante. Então, você tem um tracinho em cima, embaixo, lado esquerdo, lado direito. Sul, norte, leste, oeste. Muito bem. Você está com esse círculo na sua imaginação. E aí você vai fazer 10 respirações. De que jeito? Você vai imaginar que você está no topo do círculo e você vai inspirar e vai contar até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente que não tem o hábito de fazer respirações mais prolongadas, então às vezes tem que contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque respira curtinho. Tá errado, tá certo, tem nada de errado. É você, do jeito que você quer, do jeito que você dá conta. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você imagina que você vai para o lado, ou para um lado ou para o outro, horário, anti-horário, não importa. Na sua imaginação, você vai para o quadrante de cá, para o tracinho de um dos pontinhos aqui, né? Saiu daqui, do círculo, veio para cá. Quando você chega aqui, você segura a respiração, mesma contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você solta o ar e imagina que você foi para o fim do círculo, para baixo, para o sul aqui, né? Fim. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você imagina que você está aqui. E aí você segura com o pulmão vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E volta a inspirar. Quando você voltou a inspirar, você completou um ciclo. Você faz isso 10 vezes. Só isso. Ah, Van. Só isso. Quando a gente respira, primeiro que é um ato prazeroso. Quando você começa a fazer, você começa a sentir como o seu corpo vai cedendo a tensões. Tensão de pescoço, tensão de quadril. Você vai tendo atenção, porque o que a gente quer com respiração? Treinar a pessoa a ter atenção no corpo. Você só previne sintomas psicossomáticos quando você tem atenção no corpo. Quem tem atenção no corpo dificilmente psicossomatiza. Então você precisa ter atenção no seu corpo. Você faz isso 10 vezes e você serena o seu corpo, os seus pensamentos. E aí você vai fazer isso todos os dias. Todos os dias você vai fazer isso. Muito bem. Muitas pessoas falam assim, eu queria tanto aprender a meditar, eu queria tanto meditar, mas eu não consigo, eu não tenho paciência. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui é meditação. Todo mundo acha que meditar é ficar na posição de lótus, sei lá, ter um mantra. Mantra é quando você faz meditação transcendental hindu. Ou que você tem que ficar 2 horas, como a monja Coen ensina, os budistas ficam 2 horas, 1 hora, 1h30, 2 horas de frente para a parede. Então, gente, tem técnica de meditação de tudo quanto é jeito. Mas você focar em respiração
E estar conectada com o seu corpo é estado meditativo. Você chega num estado meditativo, isso é meditar. Então, se você tira uns minutinhos, a primeira coisa da manhã, você respira, você está entrando em estado meditativo. E quando você aprende a fazer essa conexão com a respiração, você não para mais. Você faz isso o dia todo, o dia todo, o dia todo. Esse é o primeiro exercício que eu passo para as pessoas que estão caminhando para esgotamento. Respirar para entrar em contato com o corpo, para depois sair dessa situação de desespero que é chegar nessa situação de pico de ansiedade. Burnout é a grande moda no mundo empresarial agora, falar. Tive um burnout. Fulano teve um burnout. Porque esse mundo empresarial digital, o povo adora falar inglês, né? Tá bom que tem muita coisa que tem que ser em inglês, mas burnout é esgotamento. Acho que esgotamento é uma palavra feia, parece esgoto, né? Esgotamento. Então, o povo fala burnout, mas é esgotamento emocional. Entendeu? Parou, travou, não vai para frente. Não acontece do dia para a noite. Os sintomas vão aparecendo. Então, esse primeiro exercício, eu peço, faça de manhã, todos os dias. Durante 5 dias, você vai só respirar. Só respirar, prestar atenção no seu corpo e respirar. A partir do 6º dia, você vai respirar com intenção. Você inspira e percebe todos os pensamentos que vêm quando você segura a respiração e aí você solta os pensamentos. Por que isso? Durante os primeiros 5 dias, esquece pensamento. Veio um pensamento, joga fora. Veio um pensamento, joga fora. Não fica preso nos pensamentos. Veio, joga fora. Os primeiros 5 dias. Depois, você vai intencionar. Não é que você vai ficar buscando o pensamento. Você inspira e percebe se vem alguma coisa. Segura a respiração, expira, solta. Nesses momentos, são os momentos que você tem intuições, inspirações. Você abre o seu campo para manifestar aquilo que talvez já esteja no seu inconsciente, talvez seja algo que tenha a ver com a sua conexão espiritual, ou às vezes é o universo falando para você o que ele quer manifestar através de você. Então, nesse momento de respiração, a partir do 6º dia, você vai começar a se abrir para as soluções que você precisa, para as inspirações que você quer. Isso tudo parece conversa zen. Isso tudo parece bobagem. Muita gente pensa assim. Por isso que 90% das pessoas estão na inconsciência, estão adormecidas. Mas o esgotamento ele não escolhe não, viu? Escolhe gente espiritualizado, escolhe gente materialista, escolhe gente consciente, inconsciente. Não tem nada que segura o emocional quando ele trava. Ok? Então, dentro dessa técnica de respiração, essa é o primeiro formato que você vai fazer. É a primeira forma que você traz, porque você ainda está no sintoma. Você ainda não está assim, o corpo está falhando, o raciocínio não está falhando. Agora, quando você chega às bordas do esgotamento, quando eu recebo, quando eu sou solicitada, algumas pessoas que eu sei que têm abertura para isso, alguns empresários e empresárias têm abertura para isso,
eu falo assim, para agora. Mas isso é aquilo. Eu falo assim, é o seguinte, e se você fosse abduzido por um disco voador? E se acabasse a energia elétrica da sua cidade completamente e não voltasse em 2 dias? Porque sem energia elétrica, quase nada para a gente trabalhar funciona, né? Cai tudo, cai modem, cai... A internet no celular vai durar 4G, vai acabar a bateria do celular, não tem como carregar. Então, assim, imagina um blackout geral. Você ia morrer? Sua empresa ia falir? Seus negócios iam deixar de existir? Você ia ficar menos, ser menos? Não, né? Então, este blackout está acontecendo dentro de você. Esse blackout está acontecendo com as suas emoções. O seu ser está pedindo, por favor, dá um tempo e cuide-se. Então, para. 48 horas, eu falo, por favor, 48 horas. Então, para aqueles que são abertos e que eu sei que não vão surtar mais, né? Porque tem alguns que surtam se falar isso. Aí eu falo, bom, então eu vou te passar alguns exercícios e vamos ver o que acontece. O que acontece é que a pessoa piora, mas eu não posso virar para a pessoa e falar assim, você vai piorar, porque vai que não piora, né? Eu não sei, a gente nunca sabe, eu não tenho bola de cristal. Mas eu entro em ressonância, fico limpando aquilo em mim mesma, né? Porque quando alguém chega na gente, nós que somos terapeutas, quando alguém chega até a gente é porque aquela questão é nossa, 100% de responsabilidade nossa, como diz o Ho Oponopono. 100% de responsabilidade nossa. Então, eu vou limpando aquilo em mim, né? Pois bem, agora, quando eu percebo que não tem abertura para isso, aí eu vou te passar também para você, para alguma pessoa que você sabe que está assim, nossa, eu acho que essa pessoa está... Eu falo, comece o seu dia 2 horas, depois do horário que você normalmente começa, e pare 2 horas antes. Né? Comer 4 horas produtivas, tá? Produtivas. Então, assim, eu chego no trabalho 9 horas da manhã. Eu começo a trabalhar 9 horas da manhã. Então, você vai começar a trabalhar às 11. E eu paro de trabalhar às 7 da noite. Então, você vai parar de trabalhar às 5. Eu nem fico muito criticando muito, não. Porque os empresários que chegam para mim, eles começam a trabalhar às 8 para às 10 da noite. O que é uma loucura. Trabalhar 14 horas por dia, 12 horas por dia. Isso é loucura. Isso é insano. Isso é uma necessidade de controle que já é um sintoma que leva ao esgotamento. A gente tem que ter limite com o tempo de trabalho. Porque chega uma hora que você não está mais produtivo, você está abduzido pelo cansaço, você é levado pelas circunstâncias. Eu costumo dizer que todas as decisões e negócios feitos e tomados depois das 6 da tarde devem ser revistos. Aí eu peço, começa 2 horas depois e para 2 horas antes. E nesse tempo, antes de trabalhar e na hora que você chega, exercício de respiração, mas você precisa diminuir a quantidade de trabalho. Quando já chega com a ansiedade em pico e fala para mim assim, não tenho condição de parar de trabalhar. Então, tá bom. Então, você vai diminuir quantidade de horas. Essa dica específica da quantidade de hora serve muito para a gente quando a gente está começando a variar o humor. Quando você começa a sentir muita pressão, quando você começa a perceber assim, nossa, eu estou cansando muito mais fácil, eu estou deixando de fazer as coisas muito mais fácil, eu estou me irritando demais, faz isso. Aumenta 1 hora do seu dia de manhã só para você e diminui 1 hora para você voltar para casa. É claro que isso se aplica a empreendedores, empresários, prestadores de serviço e alguns funcionários também têm uma liberdade legal de horário. Se puder fazer isso sem prejudicar, façam. Mas essa é a primeira atitude que você tem que tomar
para evitar o esgotamento, diminuir a carga de trabalho. Nessa 1 hora que você acha que você está perdendo tempo, que você vai estar olhando para você, não precisa fazer nada, não precisa, vai fazer um exercício, vai correr, não. Isso aí é para depois, cada um é de um jeito. Vai respirar, fica em silêncio, fica quieta, sabe? Quietinho, quietinha no seu canto. Não aguento. Então, respira, vai ler alguma coisa. Mas, por favor, não ligue a televisão. Pelo amor de Santo Cristo. Nem para assistir televisão comum, nem Netflix, nem nada. Porque televisão é um ultra estímulo neural. Quando você precisa entrar em sintonia, televisão, celular, computador, distrai. Então, vai ler. Leitura boa vai ler o que você quiser. Leia. Então, você respirou e vai passar os outros minutos dessa 1 hora que você não vai estar trabalhando, lendo. Mas isso vai trazer para você uma qualidade diferente para o seu dia. Muitas pessoas têm insights de solução nesses momentos. E parar 1 hora antes é muito engraçado, porque a pessoa se sente suspensa. Eu tenho alguns clientes que são bem disciplinados e fizeram isso, eles falavam assim, eles me relataram o seguinte: Van, sabe o que aconteceu quando eu comecei a parar 1 hora antes? Alguns até 2 horas antes, né? Porque já estavam no processo de ansiedade. Então, eu falo 2 horas antes. A sensação que eu tinha é que eu me coloquei. Eu falei, não, vou fazer isso, porque senão eu vou... Aí é pior, eu vou adoecer, vou parar no hospital. Isso mesmo. Então, tá bom. Eles falavam que pareciam que eles ficavam suspensos, assim. Que eles estavam ali e eles... vai ficar para amanhã, as pessoas que estavam perto foram aprendendo, não vou fazer mais nada, levantava e saía. Eles tinham a impressão que eles estavam volitando, assim, levitando, que ele ficava suspenso. Aquilo, no primeiro dia, segundo dia, você sai desesperado, porque parece que você está arrastando tudo aquilo que você acreditava que você precisava fazer naquele dia e que você não fez. Mas aí você chega no outro dia e você descobre que é possível fazer. E que ninguém morreu, nem nada de grave aconteceu. E aí você vai criando esse hábito e você vai aprendendo que você pode deixar para amanhã determinadas coisas. E você vai priorizando aquilo que realmente tem que ser feito hoje. Porque o problema do empreendedor é que ele não se planeja, não se organiza, ele quer fazer tudo enrolado, tudo junto, e ele não prioriza o que é para ser feito hoje, ele quer fazer o que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. Não funciona. Esgota. Então... burnout é totalmente possível de ser evitado. Esgotamento no trabalho, como empreendedor, como empresário, é consequência da falta de atenção ao seu corpo e às suas emoções. Se você fica atento, se você tira esse tempo para estar atento ao que você é, dificilmente você vai se esgotar. Porque aí você vai desenvolver uma atenção muito maior. Você vai olhar para o seu dia a dia de um outro lugar. Como eu postei outro dia. Desenvolva um estado de amor pelo que você faz. Precisa amar o que você faz. O negócio de amar o que a gente faz é complicado, porque vida de empresário tem dia que você está com ódio de ter que fazer o que você quer, você está triste, você está nervoso, faz parte. Então, amor não tem nada a ver com raiva, com tristeza, com ódio. Amor não tem nada a ver com isso. Então, essa coisa assim, se você não ama o que você faz, você não vai ter sucesso. Eu detesto rótulo e aquilo que eu acho que quer colocar todo mundo numa caixinha, eu costumo jogar fora. Eu detesto caixinha. Eu nasci sem saber que existia caixinha. Então, quem não ama o que faz não tem sucesso. Não. Você precisa desenvolver um estado de espírito amoroso pelo seu trabalho, porque aí você dá espaço para outros estados de espírito que de repente te pegam, um estado de espírito nervoso, um estado de espírito exaltado, um estado de espírito, sei lá qual,
Mas aí você percebe que o estado de espírito amoroso pelo seu trabalho, pela sua empresa, é muito melhor do que aquele estado de espírito. Aí você volta para o seu estado de espírito amoroso. Mas precisa ficar essa coisa de amar, porque o amor é algo que é perene. O amor é algo que não muda. Amor é um sentimento intenso. Amor é algo que pulsa. E nem sempre a gente está assim com o que a gente faz profissionalmente. Então, é um estado de amorosidade. Vamos amar a nós mesmos, amor mesmo, para amar outras pessoas. E amar as pessoas até que trabalham conosco também, um estado de amor diferente, mas principalmente amar, o sentimento amor, deixe para você mesmo, para os seus relacionamentos mais íntimos. Sua empresa, seu estado como empresário, tenha um estado de amorosidade, né? Então, o esgotamento também passa por isso. Muitas vezes a autoexigência é muito grande com o que você tem que fazer ou precisa fazer. Então, vamos ficar atento com esses 3 sintominhas que eu falei, que todo mundo pode passar por eles e você já pode ir combatendo isso na hora que você percebe. Basta você ter atenção no seu corpo. Experimenta os exercícios de respiração que eu ensinei e ensine outras pessoas a fazer, se você acha que tem abertura. Ok, queridos? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente se vê na terça-feira que vem, 19 horas. Beijo!